E... Alminha, já nós estamos aí. Já nós começamos. Pode começar, Martins. Posso começar? Muito bom, obrigado. Sinal verde, uma boa noite àqueles que estão de noite no Brasil, boa tarde àqueles que estão no continente, aqui nos Estados Unidos, um bom dia àqueles que estão do outro lado do planeta, na Ásia, Japão e outros locais, quase um bom dia para aqueles que estão em Moçambique e quase já uma boa madrugada para os que estão em Portugal. Prazer enorme estar com vocês novamente. Essa semana, no currículo Vem e Segue-me, nós vamos ter então Gênesis capítulos 24 a 27, onde nós vamos ver aqui uma opção de coisas interessantes a respeito de alguns personagens que normalmente nós não falamos muito sobre eles. Um deles é o servo mor, seria o mordomo mor, sei lá, o executivo de Abraão, que era Eliezer, um sírio, ou seja, ele não era membro da casa de Israel, ele era um sírio, ele era de Damasco. Eliezer era o nome dele, que era o encarregado dos negócios, dos bens de Abraão, era o contador dele, sei lá, o CFO, o diretor financeiro de Abraão, seja lá o que for. E Abraão encarregou Eliezer de uma missão importantíssima, que era de procurar uma esposa para o filho do convênio, que era Isaac. Isaac, nessa época, já tinha os seus 30 anos de idade. Aí, isso foi depois do falecimento de Sara, depois do episódio lá do sacrifício de Abraão. E nesses capítulos de Gênesis vamos falar até do nascimento e o início da vida adulta de Esaú e Jacó, netos de Abraão e Sara e filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. E, lógico, nossa matriarca Rebeca, também lá da Síria, próximo da fronteira, onde seria hoje a Síria, próximo da fronteira com o que seria hoje a Turquia, nesse lugar chamado Padã Aram, ou Harã também. Tem alguns lugares que chamam de Haran, ou Padã Aram. Então eram pessoas que estavam vindo, que no caso Rebeca era da família, mas eles moravam numa outra região, num outro país, essencialmente. E eu denominei essas minhas observações de o valor do convênio abraâmico. Abraão conhecia muito bem o convênio que o Senhor tinha feito com ele, de que através de Isaac seria então perpetuado aquele convênio e aquelas bênçãos que o Senhor tinha prometido, bênçãos espetaculares que o Senhor tinha prometido, que seriam então perpetuadas através de Isaac. Então Abraão estava realmente muito preocupado com quem o filho dele iria se casar. Não podia casar com qualquer um. Tá bom, tudo bem, tinha que ser uma boa moça, bonita, isso, aquilo, mas tinha que ser alguém que tivesse condições de ser a esposa de um patriarca, de alguém que ia possuir essas chaves do sacerdócio patriarcal, que era o que Isaac iria herdar depois da morte de Abraão. Então ele pegou o servo dele, o servo de confiança, Eliezer, e deu essa missão a Eliezer de ir a Padã Aram procurar uma esposa para Isaac. Ele falou, olha, não pode ser uma cananita, tem que ser isso, aquilo, tudo bem. Então, o que eu acho interessante nesses capítulos é que é uma coisa que a gente normalmente não fala muito sobre esse homem, mas era um homem que aparentemente conhecia o Senhor, tinha fé e sabia que o Senhor ouvia orações, e ele faz uma oração interessante quando ele chega lá em Padã Aram. Ele faz como se fosse um convênio com o Senhor, e ele diz aqui, nós vamos aqui no Gênesis 24, começando no versículo 12, ó Senhor
Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze benevolência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe e também darei de beber aos teus camelos, esta seja aquela que designaste ao teu servo Isaque, para que eu saiba com isso que mostrasse benevolência ao meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Então mostra aqui já o parentesco, qual era que tinha. Então Betuel, no caso, era sobrinho de Abraão, então Rebeca era sobrinha neta de Abraão. E Moisés, não esqueça, estamos aqui no livro de Gênesis, escrito por Moisés, mas não esqueço algo que eu já citei hoje, citei na semana passada e citei hoje também, porque eu dei aula da escola dominical na minha aula hoje, aula de doutrina do Evangelho. E uma coisa que eu lembrei vocês na semana passada e lembrei aos membros da minha aula hoje. Moisés está escrevendo isso daqui uns 600 anos depois desses acontecimentos. Então ele pegou algum registro e está lendo de algum registro. Tem algumas coisas que Moisés escolhe registrar no livro dele. Ele achou que era coisa relevante. Uma delas que ele relata, então, essa oração que Eliezer fez. Ele relata também uma descrição de Rebeca. Então, a donzela era muito formosa à vista. E a virgem, que homem não havia conhecido. Desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, veja bem, Rebeca não tinha dado atenção para Eliezer, ela foi lá fazer o que ela precisava fazer, foi lá, pegou água no cântaro dela e estava indo embora. E Eliezer foi ao encontro dela e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe, senhor. E apressou-se, abaixou o seu cântaro sobre sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar a beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E quem sabe alguma coisa de camelo, sabe que camelo, quando bebe água, bebe muita água. Eles podem ficar dias sem beber água, mas quando bebem, eles realmente tiram a barriga da miséria. Tá? Então apressou-se, esvaziou seu cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar a água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia feito prosperar sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, de peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também na casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Muito bem, então, eu só acho interessante isso, como é que existem certos modelos, certos padrões para nós seguirmos aqui. Essa experiência de Eliezer, para alguns de vocês, assim como para mim também, lembram da experiência do irmão de Jared, com a questão da iluminação dos barcos, lá em Éter capítulo 2. Onde ele pergunta ao Senhor, Senhor, nós vamos atravessar essas grandes águas, esse oceano aqui, na escuridão e sem ar. Então o Senhor explica para ele como fazer para renovar o ar dos barcos, que os barcos eram hermeticamente fechados, mas como fazer para ter uma renovação do ar. Mas não explica para o irmão de Jared, Mahonri Morianco, como o profeta Joseph Smith descobriu por revelação, que era o nome dele. O Senhor não disse para ele o que fazer. Pelo contrário, pergunta para ele, o que você quer que eu faça para que vocês tenham luz nos barcos?
Então, esse padrão do Senhor dizer, olha, eu te dei um cérebro, usa esse cérebro, tá? Cria um plano, e aí vem me perguntar se o plano tá bom e que partes do plano você vai fazer e que partes do plano você vai querer que eu faça. Essa parceria com o Senhor. Esse padrão que nós vemos então lá no livro de Mórmon é o mesmo padrão então que nós vemos aqui com Eliezer, aqui nesse capítulo de Gênesis. Achei que isso era uma coisa interessante para nós sabermos também como fazemos nossas orações. Isso talvez seja o que se chama de uma oração de fé. Não é apenas pedir, mas é saber o que pedir e que parte desses pedidos vão ser algo que vai ter participação nossa no cumprimento daquela bênção, na realização daquela bênção. Muito bem. Temos então também algo sobre Rebeca aqui. Eliezer vai à casa dela, fala com os pais dela, e ele relata aos familiares de Rebeca quem ele era, por que ele estava ali, quem o tinha enviado. Interessante que isso é algo que aqueles que foram missionários lá na missão Brasil, São Paulo Norte, do meu tempo, quer dizer, no meu tempo agora, 2011 a 2014, devem lembrar disso. Sabe? Os mensageiros, os verdadeiros mensageiros, quando eles vão na casa de uma pessoa, eles dizem quem eles são, quem os enviou e por que eles estão lá, por que motivo eles estão lá. E eu dizia para os missionários lá na Missão São Paulo Norte, toda vez que chegar na casa de alguém, ou toda vez que vocês se apresentarem para alguém na rua ou qualquer lugar, olha, nós somos servos de Deus e Ele nos enviou para nós dizermos para vocês que Ele tem um grande plano de felicidade, que Ele existe, realmente existe, que Jesus Cristo, Filho unigênito dele, também existe, e que eles têm um grande plano de felicidade para todos os seus filhos e filhas que guardarem os mandamentos e forem batizados por imersão por alguém que possua a autoridade dos céus, alguma coisa assim. E aí tem então o encontro de Rebeca com Isaac. Isaac estava vindo do poço, e foi orar à tarde, levantou os olhos e viu que os camelos estavam vindo. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac, lançou-se do camelo, desceu do camelo e disse para o servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é meu senhor. Então Rebeca tomou o véu e cobriu-se. Rebeca tomou o véu e cobriu-se. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vou deixar para lá. Mas olha, tem certas coisas que acontecem na casa do Senhor que são reencenações da história sagrada. Reencenações. Uma delas tem a ver com o uso de véus. Rebeca vê o futuro marido dela, que vai ser um patriarca, que vai possuir as chaves do sacerdócio e que vai ser pai de nações, e ela vai ser a mãe de nações, e ela se cobre com o véu. Séculos depois, Moisés falava com o Senhor e vinha com o rosto brilhando. Os israelitas tinham medo de ver Moisés com o rosto brilhando lá, ficavam apavorados. Então, quando Moisés saía do tabernáculo e com o rosto brilhando e ia falar para o povo o que o Senhor tinha dito para ele, Moisés cobria o seu rosto com um véu. Séculos depois, Elias, o profeta, tesbita, Elias está lá na montanha, lá reclamando lá da área dele, da área de proselitismo dele, e dizendo: oh, Senhor, ninguém quer saber de mim, e não sei o que, ainda estou jurado de morte, a rainha me jurou de morte, não sei o que, como é que pode, tal, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Tá? E aí tem lá aquela... Isso é em 1 Reis, então, 1 Reis, acho capítulo 18, se não me falha a memória. E tem lá o terremoto, o vento, o fogo, e o Senhor não está em nenhum deles. Aí vem aquele sussurro manso e suave. E ele ouve novamente, Elias ouve novamente a voz do Senhor: que fazes aqui, Elias? E quando ele ouve aquele
sussurro. A Escritura diz que Elias cobriu o seu rosto com um véu. São coisas sagradas. Vou deixar por aqui. São coisas sagradas. Lamentavelmente, tinha gente que não entendia nada disso daí, não via esse paralelo com as escrituras. Por que eu tenho que botar e os outros não têm? Estão me excluindo, estou sendo excluído, não sei o que, estou sendo discriminado, não sei o que. Então, olha, não se faz mais. Acabou. Uma pena, porque se fosse uma questão de discriminação, eu diria o seguinte: quem estava sendo discriminado eram os homens, que não precisavam fazer isso. Cobre-se com o véu tudo aquilo que é sumamente sagrado. As coisas que são sumamente sagradas são cobertas com o véu. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, hoje em dia, nós vemos isso. O pão e a água que vão ser abençoados para lembrar, nos ajudar a lembrar do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, do corpo e do sangue de Cristo, é coberto com uma toalha, um véu, entre aspas. Na casa do Senhor, quando alguém vai representar o Senhor numa cerimônia sagrada, a pessoa está oculta por uma cortina, um véu. Ser coberto com um véu é um privilégio sagrado. É uma reencenação de coisas sagradas que aconteceram com pessoas que hoje já desfrutam de sua exaltação. Vou ficar por aqui, tá? Acho que já até falei demais aqui entre nós. Acho que já falei demais, então, ó, bico. Muito bem. Então, vamos avançar algumas décadas aqui. Temos então que é quando Rebeca está grávida. Alguns anos depois, Rebeca está grávida de seus filhos gêmeos. Nessa época, ela não podia, ela também tinha o mesmo problema de infertilidade que a sogra dela, Sara, a falecida sogra dela. Ela não conheceu Sara, porque Sara já tinha falecido, mas eventualmente ela pôde conceber, Rebeca pôde conceber, mas os dois bebês lá no ventre dela estavam lá se degladiando lá dentro, e ela, caramba, devia estar terrível para ela. E o interessante é que o Senhor se comunica, tá? O Senhor se comunica com ela. Isso é uma coisa importantíssima. O Senhor se comunica diretamente a Rebeca. Acredito que deva ter se comunicado também com Isaac. É importante nós lembrarmos disso. Ele não ia falar para Rebeca sem falar para Isaac. E Rebeca talvez não ia ouvir isso sem contar para Isaac também. Então, ela foi perguntar ao Senhor por que estava acontecendo aquilo com ela, aquela briga lá dos dois bebês no ventre dela. E o Senhor lhe disse, isso nós estamos agora em Gênesis capítulo 25. E eu estou lendo aqui, começando no versículo 23. O Senhor disse para Rebeca: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Cumpridos os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no teu ventre. Primeiro saiu o ruivo, todo ele com um manto de pelos, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois disso saiu seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Ou seja, Isaac e Rebeca já estavam casados há 20 anos, quando Esaú e Jacó nasceram. Então cresceram os meninos. Esaú foi perito na caça, sendo homem do campo. Jacó era um homem simples, habitando em tendas, que nem o avô dele, que nem o pai e o avô. Isaac amava Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozeram um guisado. Veio Esaú do campo e estava cansado.
E Esaú disse a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. E por isso se chamou o seu nome Edom, vermelho, ruivo. E então disse Jacó, matreiro, lembra? Ele nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão dele: vende-me hoje tua primogenitura. Vende para mim o teu direito de portar as chaves do sacerdócio, as chaves do patriarcado, as chaves da ordem patriarcal do sacerdócio. Me vende o direito de ser o próximo patriarca. Você nasceu primeiro, 1 minuto antes de mim, você é para ser o patriarca. Me vende isso. E disse Esaú: estou pronto a morrer, para que vai me servir a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E Esaú jurou-lhe e vendeu a primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Muito bem. Avançando aqui, então, temos aquele evento que chega, então, em que Isaac resolve abençoar Esaú. Esaú e Jacó já tinham 40 anos de idade, tá? E Esaú casou com 2 mulheres que eram fora da família de Abraão, tá? Então ele casou, como a gente diz hoje em dia, fora da igreja, fora do convênio. Isaac, sabe-se lá por que motivo, ainda estava, pelo que a gente lê aqui, agora já estamos em Gênesis capítulo 27, Isaac estava determinado a dar a bênção da primogenitura, a bênção para transferir as chaves do sacerdócio patriarcal para Esaú. De repente era aquela coisa que eu me lembro que ao longo dos anos na igreja tinha essa filosofia. Não, vamos chamar a pessoa assim mesmo, tá bom que ele não é lá muito firme, não sei, vamos chamar porque dando esse cargo para ele fica firme. Aconteceu em algumas situações que as pessoas já se arrependeram e ficaram firmes. Eu não sei, as minhas observações aí, que na maioria dos casos não funcionou. A pessoa não ficou firme por causa daquele chamado, por causa daquela responsabilidade, não cumpriu a responsabilidade e foi uma fonte de questionamento para aqueles outros que eram firmes, que eram fiéis. Eu disse: poxa, por que aconteceu isso? Cadê a revelação desse negócio aí? Então, não sei se foi isso, porque não esqueçam, Moisés está escrevendo essas coisas uns 600 anos depois desses eventos. Então não sabemos se foi exatamente isso. Mas Rebeca então orienta Jacó a ir fazer lá um guisado do jeito que Esaú costumava fazer e botar lá umas peles nos braços dele, porque Isaac já estava bem idoso e cego, tinha perdido a visão. Então Rebeca orientou que Jacó fosse lá e se fizesse passar por Esaú e recebesse então a bênção da primogenitura. Rebeca sabia do fato de que Esaú tinha vendido a primogenitura. Então, irmãos e irmãs, é uma daquelas coisas que, olha, nós vamos ter que esperar aí algumas décadas, alguns de vocês várias décadas, outros como eu, menos décadas, para estarmos num serão lá com Isaac e Rebeca e saber, escuta, como é que foi que aconteceu aquele negócio mesmo lá, tá? Mas Jacó então recebe a bênção. Isaac está pensando que está dando a bênção a Esaú. Muito bem. O interessante é que Esaú, lógico, fica por conta da vida, fica uma arara e jura que vai matar o irmão dele. Nós temos algumas pessoas aqui que estão me mandando mensagens aqui, eu
não silenciei meu telefone. Eu estava com um problema com o meu iPad, estou usando meu celular hoje aqui. E, por gentileza, não manda mensagem para mim não, que senão vai ficar o negócio tocando aqui. Eu vi aqui, tem um irmão que mandou até mensagem de áudio. Olha, eu só vou poder ouvir daqui a algumas horas, irmão. Mas já está registrado aqui, obrigado. O importante é o seguinte: Esaú jura o irmão dele de morte, mas Isaac, eventualmente, confirma aquela bênção sobre Jacó. E essa é uma outra coisa que é importante. Depois do acontecido, onde Isaac poderia ter dito, olha, cancelo tudo, não sei o que, olha, quem tem autoridade para selar, tem também autoridade para cancelar um selamento. Quem tem autoridade para dar uma bênção, tem autoridade também para dizer, olha, eu estou cancelando essa bênção aqui, não vai acontecer. E não foi esse o caso. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão mandando mensagem, não manda mensagem agora, espera um pouquinho, manda amanhã. Amanhã vai ser feriado nacional aqui nos Estados Unidos, tá? Eu leio suas mensagens aí, eu sei que está tarde aí no Brasil, ou você manda depois das 10h30 da noite aí no Brasil. Não vai resolver, não estão assistindo a live, então tudo bem. Bom, enfim, importante nós sabermos disso, que quando Jacó vem diante de Isaac posteriormente, Isaac confirma aquela bênção e manda ele, olha, teu irmão te jurou de morte, vai embora daqui, vai lá para Padã Aram, para a terra da tua mãe, fica lá com teu tio lá, com Labão, e você faz tua vida lá e vai embora. E é isso que acontece. E é o que nós vamos falar depois, na semana que vem. Então, irmãs, algumas coisas que nós temos aqui são, em primeiro lugar, modelos para a nossa própria vida. Nem sempre nossos relacionamentos familiares vão estar lá 100%. Mas a gente vê como essas pessoas aqui, que dizem, olha, existe ainda esperança. Tudo pode ser resolvido. Tudo pode ser solucionado. Às vezes pode levar algum tempo, mas existe solução. Outra coisa é a fé dessas pessoas, o valor que algumas delas davam a essas bênçãos e o desprezo que alguns deles, como no caso de Esaú, tinham para com essas bênçãos, esses privilégios. Esaú desprezou, preferiu uma cumbuca de ensopado de lentilhas e um pedaço de pão às bênçãos do sacerdócio. E a pergunta para nós é, escuta, o quanto que eu valorizo as minhas bênçãos? As bênçãos que o Senhor está me dando? Que sacrifício eu estou disposto a fazer? E eu sei que muitos de vocês vêm fazendo há anos grandes sacrifícios, de viajar grandes distâncias, às vezes, com um custo financeiro elevado, às vezes, em alguns casos, para ir à casa do Senhor, para ir ao templo, para receber suas bênçãos, ou para prover as ordenanças para antepassados falecidos. Essa é uma maneira pela qual nós mostramos a nossa disposição, o quanto nós valorizamos. O fato de tal como o servo de Abraão, como nós encaramos nossas designações e estabelecemos essas parcerias com o Senhor. Senhor, olha, eu não sou, hoje mesmo tivemos um membro do Sumo Conselho da minha estaca aqui discursando. Meu irmão, tadinho, falou lá, olha, eu não sou orador, eu não sou grande discursante, não sei o quê. E quando eu estava sozinho lá em casa preparando meu discurso, tudo era fácil. Agora que eu estou aqui com vocês, eu vi que temos umas 250 pessoas na reunião sacramental, estava capela, mais o anticâmara, mais salão cultural cheio de gente. Ele falou, agora deu branco aqui. Tadinho, irmão. Depois da reunião, nós íamos ter aula da escola dominical, e como nós somos a última ala, somos a terceira ala, a última a usar o prédio, então nós temos a aula da doutrina do Evangelho na capela. Então eu fui já para frente lá, junto do púlpito, e aproveitei que o irmão estava descendo do púlpito, falei com ele, falei, olha,
obrigado, irmão, pelo seu discurso e a sua mensagem. Olha, você deve saber que eu servi várias vezes como membro do Sumo Conselho da Estaca. 7 vezes eu servi como membro do Sumo Conselho, em várias estacas. E eu posso dizer para você uma coisa, irmão. Olha, essa designação de ser o orador como membro do Sumo Conselho não é uma questão de eloquência. Eu disse para ele, isso não é uma questão de eloquência, não é uma questão de sem saber discursar ou não saber discursar, de ficar nervoso ou não ficar nervoso, não. O importante aqui é o seguinte, é que você é um sumo sacerdote e que cumpriu a sua designação dada pela presidência da Estaca. Estava ali no púlpito, falou, mesmo que não tenha falado com a eloquência de vários grandes oradores aí, mas você cumpriu a sua designação, foi obediente, foi diligente, preparou o seu discurso. Tá bom que na hora deu branco e tudo, mas tudo bem, você fez. E eu disse para ele, o Espírito Santo testificou da veracidade dos princípios que você estava expondo, independente da sua eloquência ou falta de eloquência. E eu disse para ele, sugeri a ele que relesse sessão 100 de Doutrina e Convênios, onde o senhor fala um pouco sobre isso. Expressai os pensamentos que eu colocar em vossos corações e não sereis confundidos diante dos homens. E se nós fizermos essas coisas, o Senhor diz lá na Doutrina e Convênios, em mansidão, com solenidade, em mansidão, em espírito de mansidão, o Senhor promete que o Espírito Santo vai testificar das coisas que nós estamos dizendo. Por isso que nós chamamos um livro de Doutrina e Convênios. Ali nessas passagens tem uma doutrina e tem um convênio que estou falando, olha, eu vou fazer isso se você fizer aquela outra coisa. E é isso que nós vemos nessa experiência também lá com o servo de Abraão. Da mesma forma, nós cumprimos nossas designações hoje em dia. Muito bem, irmãos e irmãs, já falei bastante, minha nossa, 40 minutos, socorro, falei demais aqui. O mais importante, o conhecimento mais importante é aquele que vai vir através do seu estudo pessoal e pelas impressões que vocês vão receber individualmente através do poder do Espírito Santo, que vão depois, então, nas suas aulas no próximo domingo, compartilhar, aqueles que não tiverem uma conferência de estaca, vão compartilhar com seus irmãos e irmãs nas suas aulas de Sociedade de Socorro ou do Quórum de Elders. O conhecimento mais importante é aquele que vocês vão receber individualmente pelo seu estudo desses capítulos designados e pelas impressões que vocês vão receber pessoalmente pelo poder do Espírito Santo. Muito bem, então deixa eu ir agora aqui para as perguntas. Vamos começar. Mas aí, olha, Moisés, só para você saber é o seguinte, olha aqui, olha, em resumo, a minha obra e a minha glória é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. É isso, é só isso que você precisa saber. Então, tá aí, irmão, tá? Você aprendeu recentemente que existe isso e agora você sabe tanto quanto eu, que já estou na igreja, vai fazer 50 anos daqui a alguns meses. Você sabe tanto quanto eu. Que bom, né? Isso é uma das coisas legais no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias não tem gurus, tá? Tudo que um sabe, o outro vai acabar sabendo eventualmente, em muitos casos. Por causa da tecnologia que nós temos hoje em dia, você está descobrindo isso, irmão, décadas antes de eu ter descoberto. Legal, né? Passou à frente lá. Muito bem, então agora eu vou dar uma olhada aqui no irmão Sérgio Dantas Almeida. Irmão, hoje também é aconselhado casarmos com moças do convênio, ou seja, membros da igreja. Olha, irmão, você pode casar, nós podemos casar com quem nós quisermos. Agora, se nós quisermos casar na casa do Senhor pela autoridade do sacerdócio, necessariamente vai ter que ser alguém que tenha sido batizado por imersão, por alguém que possua a autoridade dos céus, tenha recebido o Espírito Santo e que esteja digno de receber uma recomendação para entrar no templo e receber sua própria investidura.
Agora, como diz aquela música antiga lá, né, aos pés da Santa Cruz, aos pés da cruz, dizia, o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Pois é, eu sei, algum de vocês, pô, irmão, tu é velho, hein? Pois é, né? Aqui, ó, o teu cabelo não nega, irmão Martins, né? Pois é. Então é aquilo. Alguns dentre nós vão se apaixonar por alguém que, no momento, pertence a alguma outra denominação religiosa ou não pratica nenhuma religião, seja o que for. Não é um pecado. Preferiríamos que as pessoas namorassem alguém que seja membro da igreja, digno, que se preparasse, então, estivesse preparado também para entrar na casa do Senhor. Mas, se não acontecer, pelo menos é um casamento legal e legítimo, de acordo com a lei do país. Pelo menos isso. Mas não há impedimento. Existe encorajamento. Existe um encorajamento para que aqueles dentre nós que já sejam jovens adultos solteiros ou adultos solteiros, não são jovens, existe um encorajamento que procurem alguém que possa ir ao templo e receber essa importante ordenança, uma ordenança talvez mais importante que nós podemos receber aqui na mortalidade, depois do batismo, é o selamento matrimonial. O batismo nos dá o direito de entrar na glória celestial, mas é o selamento matrimonial que vai nos dar o direito de governar e reinar na glória celestial. Para ter um reino na glória celestial, precisa entrar no novo e eterno convênio do casamento. É isso. Todos os filhos e filhas de Deus vão ter uma oportunidade justa, uma oportunidade apropriada de encontrar alguém e ser encontrado por alguém e entrar nessa ordem do casamento, se assim eles desejarem. Ninguém vai ser privado dessa oportunidade. Aqueles que, por acaso, nessa vida não encontrarem alguém ou não viverem até a época de encontrar alguém, não viverem até a vida adulta, encontrar alguém, terão uma oportunidade posteriormente. Mas todos os filhos e filhas fiéis de Deus vão ter uma oportunidade de encontrar alguém, ser encontrado por alguém e juntos serem pronunciados, marido e esposa, pela autoridade do sacerdócio na casa do Senhor, seja pessoalmente ou vicariamente, seja como for. Muito bom. Irmão Sérgio Dante, irmão, por que Isaac não deu outra bênção a Esaú? Olha, essa bênção, tá? Não é uma bênção normal, não é uma bênção paterna, coisa normal, não. Ele estava transferindo para esses filhos, concedendo para esse filho a primogenitura, que é o direito de ser o patriarca presidente depois dele na família. Aquele que ia levar a presidência desse sacerdócio patriarcal para a próxima geração. Não pode ter 2 patriarcas presidentes. Só um. Tá? Então ele confirmou a bênção sobre Isaac, confirmou a bênção sobre Jacó, e Esaú teve uma outra bênção. Ele deu uma outra bênção para Esaú, mas não uma bênção que seria a primogenitura. Irmãos e irmãs, lembrem uma coisa importante. Essas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó que nós estamos falando aqui, são as bênçãos que nós herdamos através do selamento aos pais, da ordenança de selamento aos pais, ou por nascer no convênio, por nascer de pais que foram selados no templo. Nós nos tornamos herdeiros legais disso. E essas bênçãos são seladas a nós quando nós vamos ao templo com nossos escolhidos e escolhidas e somos pronunciados marido e esposa pela autoridade do sacerdócio. Tá? Daí, mais uma vez, a importância de nós namorarmos dentro da igreja, procurarmos pessoas que possam ir ao templo, porque é através dessa ordenança de selamento matrimonial que as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó são seladas a nós.
O selamento dos filhos aos pais nos torna herdeiros. Mas o herdeiro é aquilo, eu tenho uma herança, está lá na prateleira me esperando. Não posso botar a mão lá. Agora, as bênçãos são seladas a nós através do selamento matrimonial. Ok? Irmão Marcos Aurélio Lepoli, Abraão deu tudo que tinha para Isaac e para os outros filhos, deu algum presente. Por que ele faria essa diferença entre os filhos? Olha, peraí, devagar. Ele deu bens e riquezas para todos os filhos. Mas Isaac levou o sacerdócio e a presidência. Ok? Agora, presente ele deu para todo mundo. Bens ele distribuiu para todo mundo. Mas Isaac levou a presidência. A presidência, o sacerdócio patriarcal. Ok? É isso. Muito obrigado. Cícero Martins entrou aqui. Minha mulher, eu preciso de sua ajuda aqui. Você podia me trazer um copo de suco de laranja? Tá? Porque quando eu cheguei da igreja, eu não... Sabe como é que é, né? Na pressa, a pressa é inimigo da perfeição, então eu não fiz um reforço aqui na energia magnética nuclear. Então, se você puder trazer um copo de suco de laranja aqui, ficaria eternamente grato, e todo mundo que está assistindo aqui vai ficar agradecido de não me ver desmaiar aqui daqui a uns, 15, 20 minutos. Ok? Ouviu? Ouviu? Ok, ela ouviu. Ok, tá bom. Então, não vou ter hipoglicemia. Bem, muito bom. Então, irmão, não se preocupe, tá? As bênçãos não foram canceladas. Olha, não esqueçam, olha, irmãos, não esqueçam também que todas essas coisas que estamos falando aqui são coisas que foram afetadas e para nós hoje em dia também são afetadas por pré-ordenações, missões que o Senhor nos deu lá na existência pré-mortal, as quais nós não lembramos no momento. Mas o fato de nós não lembrarmos não é um impedimento. O Senhor vai nos guiar aqui nas nossas vidas, se nós permitirmos, Ele vai fazer com que nós tenhamos certas experiências e tenhamos certos chamados e vai nos guiar. Na maioria das coisas que vão acontecer na nossa vida, o Senhor vai deixar que nós mesmo tomemos as decisões. Mas aqui e ali Ele vai nos levar até aquele ponto em que certas coisas vão acontecer. Quando nós temos pessoas... muito obrigado. Aqui, ó, Cícero Martins aqui para vocês que estão querendo dar um oi para ela aí, ó. Tá aí um oi dela. Tá? Tudo bem? Tudo bom? Você é linda, sabe que mais? Você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer e de... Não me manda calar a boca, não. Pô, tá aqui, homem, seu menino, tá vendo? Aí, viu, marido aqui, não sei o que, vai lá, canta pra ela, fechado. Tá bom, tudo bem. Com licença aqui, só um instantinho. É amarelo. Ok. Popeye tinha o espinafre, eu tenho o suco de laranja. Aqui, ó, os músculos já estão até voltando. Ó. Muito bem, então, onde estávamos? Ok, pré-ordenações. O Senhor vai nos guiar. E no caso daqueles que foram pré-ordenados a terem essas posições de liderança, seja na igreja, seja no sacerdócio patriarcal, o Senhor vai guiá-los. O Senhor guiou no passado e vai guiar aqueles que estão vivendo hoje no presente também. Bom, Brian Cavalcante, alguns com boa intenção fazem uma correlação de que a mudança do nome de Abrão tem que a ver com o conceito sagrado que é a respeito de nomes no templo. Não são propósitos diferentes? É possível que sim, mas é provável que não. Tá? Então vamos deixar a questão do novo nome. O novo nome que nós recebemos no templo é uma das palavras-chave do sacerdócio. E tem um propósito específico. Tá? É uma chave. Chaves são mecanismos de acesso. Chaves são mecanismos de acesso.
que destravam portas ou destrancam portas atrás das quais estão guardados riquezas, coisas importantes, valiosas, no caso do sacerdócio, coisas eternas e sagradas, glórias, honras, domínios. E essas portas têm 5 chaves. 5 chaves. Quando nós recebemos nossa própria investidura, recebemos 4 chaves. A 5ª chave nos é fornecida quando nós vamos ser selados aos nossos companheiros eternos. E aí nós compartilhamos a 5ª chave juntos. E vou ficar por aqui, porque Sister Martins não quer ficar viúva hoje, que eu saiba pelo menos, não quer. O dinheiro do seguro vai fazer muito bem para ela, mas eu acho que não vai ser hoje não, tá? Então vou ficar por aqui. Coisa de família, isso aí é coisa de família, e essa família é brincadeira não, família de ripinica, viu? Porque esses caras estão brigando até hoje. Quando fica falando aí, que a crise no Oriente Médio, quando é que vai ter paz no Oriente Médio? Não tinha paz no Oriente Médio desde o tempo desse povo. Esaú jurou Jacó de morte. Tá? Agar com Ismael lá, Agar fazia chacota de Sara, que não podia ter filhos, não sei o quê. Brincadeira, né? Depois tinha lá os parentes dele, a parentela deles lá, os amonitas, os moabitas, que eram descendentes de Ló, através das filhas de Ló. Povo! Família complicada essa daí. Não tá lá, olha, tudo que pode dar Nações Unidas, eleger presidentes e chanceleres e primeiros-ministros nesse, naquele país, aquilo. Olha, aquela confusão já vem daquela época. Os caras estão brigando desde aquela época. E é aquele negócio, né? Entre tapas e beijos. Lá, Esaú jurou Jacó de morte, mas décadas depois, quando os dois já estavam lá com idade, cheios de filhos, não sei o quê, aí os dois se reconciliaram lá, então aquele negócio, entre tapas e beijos, que nem a música dizia antigamente, né? Tá bom. Então, aí. Rafael Viana, ô caboclo, pernambucano em Santa Catarina. Como posso me tornar um melhor ministrador, ajudar a trazer meus irmãos e irmãs que se desviaram do caminho do convênio de volta? Olha, semana que vem, quando a gente lê lá a reconciliação de Esaú e Jacó, interessante, Esaú tinha jurado Jacó de morte, e Gênesis 33, levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Brincadeira. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, as 4 esposas dele, as 2 esposas e as 2 concubinas, repartiu todo mundo. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os últimos. Então botou aquela turma toda, enfileirou todo mundo ali. Primeiro as servas com os seus filhos, Bilha e... esqueci agora o nome da outra, enfim, que era a serva de Lia. Depois então Lia com os filhos e Raquel aí com José e Benjamim. Não, Raquel e José, Benjamim não tinha nascido ainda. Quando Benjamim nasceu, Raquel morreu, dando à luz. E ele mesmo passou adiante deles, se inclinou a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Ele ia andando na direção de Esaú, e com as esposas e os filhos atrás dele, e ele vinha, se ajoelhava, levantava, andava um pouco, se ajoelhava, e fez isso 7 vezes. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-lhe sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse... Esaú disse: quem são esses contigo? E Jacó disse: os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo.
Então chegaram as servas, Zélia e seus filhos se inclinaram, também chegou Lia com seus filhos se inclinaram, depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se, e disse Esaú: que pretendes tu com todo esse grupo que encontrei? E ele diz: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora achei graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma-te, peço, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me deu, porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Muito bem. Nossos irmãos e irmãs que por algum motivo não estão ativos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, como é que nós podemos ir diante deles e dizer: olha, nós estamos aqui como seus servos, o que nós podemos fazer por vocês? A maioria deles vai dizer: nada, não quero nada, não quero nada com essa igreja, tá bom, tudo bem. Depois vai lá de novo, uma segunda vez. Dá 1 ano, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, volta lá. Faz isso 7 vezes, como Jacó fez. Quem sabe? É o que eu costumava dizer, tá? É o da Rafael Viana, lá na missão. A vida vai dar uns tapas nas pessoas. E um dia elas vão dizer assim: poxa, olha, minha vida tá, uma opção de coisa não tá dando certo, acho que eu vou lá na igreja. Eu vou lá. E eu sei que eles vão me receber bem, porque tem aquele irmão, tem aquela irmã que está sempre vindo aqui, sempre se colocando à disposição, né, querendo me servir, querendo me ajudar. Eu sei que eles vão me receber bem lá na igreja. Eu vou lá. Quem sabe? Quem sabe esse aqui é mais um modelo, mais um padrão que nós podemos usar. Nós nos colocarmos à disposição daqueles que estão. Se convidar: olha, queremos que você volte lá na igreja. Não, naquela igreja não boto meus pés, não sei o quê. Edifício não salva ninguém. Não sei. Bom, deixa eles falarem. Bom, olha, no dia que nós precisar, nós estamos sempre à disposição. Vamos ter um grande prazer em recebê-lo. Não, naquela igreja não bota os pés, não ouviu? Homem, tu não ouviu o que eu falei? Eu não ponho meus pés naquela igreja. Eu morro, me boto debaixo de 7 palmas naquela igreja, eu não ponho os pés. Volta lá, se oferece de novo depois de 1 ano. Não enche a paciência da pessoa. Se virar um chato, tá? Ficar um chato, é que a pessoa não volta mesmo. Ô povo chato, larga meu pé, reumatismo. Mas se for lá um dia, quando a vida der uns tapas na pessoa, poxa, eu precisava mesmo da igreja, viu? Mas olha, a coisa tá tão ruim pra mim, esse problema que eu tô tendo agora, essa coisa que eu tenho aqui, não sei o que é, eu não tô tendo problema nenhum, não sei, tem esse vazio, que eu sinto esse vazio na minha vida. Tô aqui, tem minha casa aqui, confortável, minha vida, tem dinheiro no banco, tem comida na despensa, geladeira tá cheia, não sei o que, mas não sei, parece que tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é. Aí o Espírito Santo vai dizer à pessoa: e a igreja, hein? O Espírito Santo sussurra, né? E a igreja, hein? Nossa, é mesmo, né? E a igreja, né? Será que é isso que está faltando na minha vida para encher esse vazio que eu tenho? Eu sei como é esse vazio. Eu sentia quando não era membro da igreja. Eu me lembro dos domingos, final da tarde, início da noite, eu me sentia triste. Tinha saído, tinha ido à praia, tinha ido a restaurante, tinha ido a cinema com meus primos, eu vou fazer uma opção de coisa. Domingo sempre tinha alguma atividade na minha família. Mas no final do dia, eu tinha aquela sensação de, sei lá, 10 anos de idade, 11, 12 anos de idade, tinha aquela sensação de que faltando alguma coisa, não sei o que, faltando alguma coisa, tinha esse vazio dentro de mim. Nunca mais tive esse vazio depois que me tornei membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Vai fazer 50 anos que eu não sinto esse vazio, mas tá aí para a sua administração. Seja um ministrador, não seja um chato, tá?
tá lá, os ministradores foram lá visitar Abraão. A visita deles é uma coisa tão rara que ele estendeu o tapete vermelho, fez um churrasco para eles lá, não sei o que, não, mandou fazer uns pães lá especial, né? Então já pensou? Você é uma visita sua, você é tão especial que a pessoa te oferece lá, eu fiz um bolo aqui, como um pedaço de bolo aqui, não sei o que, toma um sorvetinho aqui. Ele deu manteiga e leite para os visitantes lá, né, para aqueles homens santos lá, né. De repente aí tuas famílias lá te dão um sorvetinho lá, toma um sorvete aqui, tem um suco de maracujá aqui, toma aqui, não sei o que, um sorvete de abacate aqui, de repente é isso. Fiz uns hambúrguerzinhos aqui, que é irmão. Quem sabe? Não sei. Você conhece as pessoas que você visita, tá? Eu conheço as pessoas que eu visito. Que eu não visito, eu só dou um oi para elas. Não vou na casa deles, não entro na casa deles. Aí desde a pandemia não entro na casa de ninguém. Mas, enfim, tá aí. Só uma sugestão. O resto, o senhor vai dizer para você, para o seu companheiro, o que vocês têm que fazer. Muito bem. Então, irmão Paulo Roberto de Agostini, irmão Martins. Vamos ver aqui. Quando o Senhor apareceu a Abraão e os 3 anjos, homens santos, deveriam ser trasladados, porque Abraão serviu alimentos para eles, porque eles não eram anjos celestiais. Abraão ofereceu água para lavar os pés deles, ofereceu comida, bastante comida, por sinal. Pegou um novilho lá e mandou preparar, e ele pediu a Sara que preparasse 3 medidas de farinha fina. Essas medidas eram sheia em hebraico, que era o equivalente a 2 galões aqui, imperiais ou britânicos ou americanos, que seria 7,7 litros de farinha. Imagina, quase 8 litros de farinha. É uma medida. Abraão disse para ela fazer 3 medidas, pegar 3 medidas e fazer pães. O que sugere na minha mente aqui, especulando, tá? É possível que esses homens não estivessem viajando sozinhos. Porque tem uma caravana com eles lá, trazendo, né, servos deles, assistentes, trazendo víveres, trazendo pertences dele, muda de roupa, tendas para eles passarem a noite, porque nesses lugares daquela região lá é super quente de dia e super frio à noite. E devia ter também segurança lá, uns caras lá com umas espadazinhas bem afiadas lá, para ser, né, dar segurança para eles, tá? Muito embora eles tinham o poder do sacerdócio, a autoridade do sacerdócio, como aconteceu lá em Sodoma, tá? Podia cegar o cara estivesse atacando eles, não sei o que, mas você evita essas coisas, né? Você evita isso, você puder evitar a briga, evitar de machucar o pessoal, você vai evitar. É que nem o pessoal que são mestres em artes marciais aí. Vem alguém lá, um valentão lá querendo, e você diz, olha, cara, fala o seguinte, olha, vai, segue teu caminho aí, não se mete comigo não sei o que não vai terminar bem pra você. Ele evita a briga. Não é a mesma coisa, só não vai, é aquele negócio, tá? Por isso que Tiago e João, lá no Novo Testamento, eram conhecidos como Boanerges, os filhos do trovão. Quando foram expulsos lá, Jesus foi expulso da cidade lá. O Senhor, vamos pedir para trazer fogo dos céus sobre a cidade, não sei o que. Seu menino que tá falando. Brigham Young tinha um negócio desse também lá, que ele, quando estava na Inglaterra lá, presidindo sobre os missionários lá, mandou um elder lá ir numa cidade lá, eu esqueci agora qual era a cidade. Quando foi lá, tentou pregar, ninguém ouviu, aí ele pegou lá e sacudiu a poeira dos pés e amaldiçoou a cidade inteira e voltou. 2 dias depois estava ali de volta, não, ninguém quis me ouvir, eu amaldiçoei a cidade toda lá. Ninguém faz isso, ninguém faz essas coisas, tá? Então
era um homem santo, mas deveria ter. Então, sabe lá, Abraão botou aquele banquete lá, tá? Um novilho lá, não sei o que, é um churrasquinho, tá? Um churrasco para eles lá, manteiga, leite, pães, bastante pães, que deve ter sido para aquela turma toda que estava lá com eles, suponho. Isso é especulação minha, ok? Tudo bem, tá aí, irmão. Irmão Fernando Vitorino aqui, qual o principal motivo que Deus destruiu Sodoma? Olha, irmão, existe um motivo, e é por isso que existe o termo hoje em dia, que é usado hoje em dia, que é sodomia. Tá? Vê isso lá no dicionário, você saber por que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Mas era um povo realmente da pá virada, viu? Leia, não deixe de ler na tradução do profeta Joseph Smith, que você tem lá nas escrituras, lá nos auxílios de estudo ou online, tá? Que você vê a depravação daquele povo, tá? Eles foram à casa de Ló e queriam abusar daqueles homens santos. Eles foram lá para abusar dos homens santos. E Ló, não faça isso, esses homens são santos, não fazem. Ah, é? Não quer? Tá bom, então vão abusar deles, vão abusar das tuas filhas também. Era isso. De acordo com a tradução do profeta Joseph Smith, foi isso. Ló não ofereceu as filhas, não. Os homens é que ameaçaram, não, agora nós vamos abusar dos homens, dos seus visitantes, e vamos abusar das tuas filhas também. Era um povo da pá virada. E foram destruídos. Agora, o que Nefe explica lá em 1 Nefe 17, o Senhor nunca destrói um povo sem que antes esse povo tenha rejeitado o Evangelho e os profetas de Deus. Ok? Dá uma olhada lá em 1 Nefe, capítulo 17. Eu acho que eu li isso na semana passada ou na semana retrasada, mas como nós estamos terminando aqui. Mas Sodoma e Gomorra, de fato, foi... Cadê você, Clementina? Deixa eu mostrar aqui uma pintura de um pintor britânico, John Martin. Fez essa pintura aqui da destruição de Sodoma e Gomorra, mostrando para vocês. Vocês vão encontrar isso online, tá? Procura John Martin, Sodoma sem o A. Aí vão encontrar essa pintura aqui online, impressionante isso daqui. Olha, só de olhar a pintura eu já fiquei com medo, tá? Mas ele mostrou aqui a destruição, da concepção dele. Ele mostrou aqui Ló e as filhas escapando, e interessante na concepção dele, ele mostrou aqui, bem aqui atrás, a esposa de Ló, onde cai o raio, justamente onde cai o raio, a esposa de Ló ali, que aparentemente na interpretação dele, eu gostei de ter visto essa pintura, que na interpretação dele não foi de a esposa de Ló olhar para trás, mas foi dela ficar para trás, talvez olhando o que estava acontecendo na cidade. Olá, irmãos e irmãs. Irmão Martins aqui, no subúrbio de Seattle, nos Estados Unidos. Eu estava editando um dos meus antigos vídeos de uma das minhas lives do Velho Testamento de 2022. E ao rever, então, o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, eu observei algo que ainda não tinha pensado nesse detalhe, sobre a esposa de Ló. Tradicionalmente, todo mundo, a grande parte do mundo cristão, até mesmo entre membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tem aceitado a ideia ou o julgamento de que, olha, ela estava com saudade da vida dela em Sodoma, estava com saudade das iniquidades de Sodoma, alguma coisa, por isso ela voltou, ela olhou para trás, voltou. Mas ao olhar novamente Gênesis capítulo 19, eu me deparei com algumas informações que acho que a gente costuma pular. Aqueles homens santos que visitaram Ló, que em algumas traduções da Bíblia chamam de anjos, mas em outros chamam homens santos, perguntaram para Ló: você tem genros, filhos ou outras pessoas que estão contigo? E Ló, lá
do relato em Gênesis 19, diz que ele foi falar com os genros dele e alertá-los para que a cidade iria ser destruída e dizer para eles que fugissem da cidade. E que os genros não acreditaram, acharam que era piada dele. Então, na manhã seguinte, enquanto Ló, com sua esposa e as duas filhas estavam fugindo, será que ele estava pensando, aquela esposa de Ló estava pensando nisso? Os estudiosos não estão muito certos de se esses genros estavam desposados, ou seja, iriam casar, que muitas traduções da Bíblia diz que eles estavam para casar com as filhas de Ló. Mas existem alguns outros estudiosos da Bíblia que dizem que não, eles eram realmente genros e teriam casado com outras filhas de Ló. E outra coisa, então, como os homens santos perguntaram se Ló tinha outros agregados, outros parentes, amigos. E então, isso me veio na mente, disse, olha, será que a esposa de Ló, quando ela olhou para trás, foi não por saudade de Sodoma, mas foi por talvez um zelo excessivo, porque ela tinha recebido ordem de fugir, mas um zelo excessivo em relação a parentes, amigos, quem sabe, talvez outras filhas ou não, ou aqueles futuros genros. Ou seja, era uma mãe, era uma futura sogra, ou futura sogra. Era uma mulher preocupada com parentes e amigos. Quem sabe na mente dela disso? Será que a gente, se tentar mais uma vez, se falar com eles mais uma vez, será que eles não vêm com a gente? Não sabemos. Muito não sabemos. Eu estou só colocando isso para vocês, para a gente dar uma colher de chá aqui para a esposa de Ló, ao invés de ficar pensando que era uma mulher que estava com saudade das iniquidades. Não, olha, pode ser alguém que estava com um zelo excessivo e por causa disso desobedeceu uma ordem direta de 3 homens santos. Então, não temos uma conclusão sobre isso. Um dia vamos ter o livro de Abraão, poderá trazer mais informações. Nós temos apenas o livro de Gênesis no momento, que é um relato escrito por Moisés séculos depois dessas coisas terem ocorrido. E temos também a possibilidade de que talvez nas placas de latão tenha mais detalhes. Ou, quem sabe, se Ló tinha um registro que está perdido ou oculto em algum lugar. Ou se não, daqui a algumas décadas vamos poder estar conversando com Ló diretamente, saber dele, escuta como é que foi aquele negócio que aconteceu com sua esposa, ou perguntar para a esposa dele lá no mundo espiritual. Apenas umas ideias para, olha, não vamos em piloto automático acusar a esposa de Ló, tá, de alguma iniquidade ou de alguma falha de caráter ou falta de fé. Vamos dar uma colher de chá para ela, dar o benefício da dúvida para ela. Ok? Muito obrigado.